Então, história do canudinho, né? Proíbe canudinho de plástico, certo? O mundo mudou, o mundo melhorou, né? Puta idiotice, certo? Vamos entender um pouquinho esse negócio do plástico? Qual é o problema? Tem um problema mecânico que é peixe, bicho marinho, tudo entupido com plástico, certo? Tem um problema bioquímico, pessoal. Bioquímico, olha que interessante. O que é o plástico, né? Plástico mole. Antigamente só tinha plástico duro, há muito tempo atrás. Depois inventaram um troço que amolecia o plástico, tá bom? E são várias substâncias, tem vários nomes. A mais famosa chama bisfenol A, BPA. Tem algumas mães, eu aprendi isso com a minha irmã, aliás. Quando as crianças começaram a nascer, ela falou: olha, não pode usar mamadeira de plástico que tem o tal do BPA, bisfenol A. Naquela época eu ainda não estudava essas coisas, não. Ok, comprei as mamadeiras sem bisfenol e tenho duas filhas mulheres que têm um funcionamento razoavelmente normal. Acho que deu tudo certo. Como é que é o negócio? Quando descobriram os hormônios, começo do século XX, a coisa mais interessante que a turma queria fazer quando descobriu o hormônio eram duas: anticoncepção das mulheres para elas não engravidarem, poder transar à vontade, e tratamento das mulheres menopausadas, que deixavam de produzir hormônio depois de uma certa idade. Legal. Então, a partir da descoberta da molécula original, estradiol, testosterona, esses nomes aí que vocês conhecem dos hormônios, os cientistas conseguiram criar em laboratório substâncias parecidas com o estradiol, que é o hormônio feminino, que é um hormônio que tem nas pílulas que vocês tomam, que é o hormônio que tem nos medicamentos para menopausa que vocês tomam. Legal. E tentaram fazer no laboratório. Bom, a gente sabe que isso só deu certo 30 anos depois, na década de 60, né? Então, durante 30 anos foram pesquisando e descobriram algumas coisas, algumas substâncias, né? Uma delas é o bisfenol A, olha que legal. Bisfenol A, que é um produto que está nos plásticos, foi desenvolvido originalmente para ser anticoncepcional. Opa, esquisito, parte química mais complicada, deixa para lá. Mas interessante é esse conceito. Todos nós, todos os seres humanos, consomem alimentos embalados em plástico. Toda lata, todo alimento enlatado tem um revestimento de plástico, vocês sabem disso, tá? Então, nós estamos consumindo uma substância desde a década de 30, 40 que tem muita semelhança química com hormônio feminino, tá bom? Vamos pensar um pouquinho. Mais fácil é assim, vamos trazer para hoje e vou contar um trabalho científico muito interessante feito com comportamento sexual de ratos e ratas. Então você pega a ratinha grávida e dá na dieta dela bisfenol A, esse negócio de amolecer plástico. O que acontece? Temos que entender uma outra coisa. Tem outro vídeo que eu falei da importância das mulheres, quando eu falo que o feto, todos os fetos são femininos. Todos os homens já tiveram corpo de mulher. Quando? Na barriga da mãe até o 3º mês de gestação. Pessoal, é todo mundo mulher. E aí, a partir do 4º mês, o testículo do feto começa a produzir testosterona e modifica o corpo para corpo de homem. Tá bom? Bom, se durante 3 meses todo mundo é mulher, tem uma peça fundamental aqui em cima, chamada cérebro, a peça mais complicada do corpo, que tem que ser desenvolvida com hormônio, certo? O hormônio é o grande arquiteto do corpo. Então, quem dá o desenvolvimento cerebral não pode ser hormônio masculino, puramente. Tem que ser qual? Hormônio feminino, que tanto as meninas quanto os meninos pegavam da placenta o hormônio da mãe. Então o nosso cérebro foi desenvolvido com estímulo hormonal do hormônio feminino da nossa mãe. Tá bom? Aí depois do 4º mês, o menino produz testosterona em alta quantidade, modifica o corpo, modifica uma parte do cérebro.
mas não todo. Então, o cérebro é um órgão que tem o seu funcionamento dependente de hormônio feminino. Bastante dependente. Se eu te dou o hormônio feminino, o seu cérebro reage como a natureza queria. Se eu te dou uma substância parecida com o hormônio feminino, seu cérebro reage de uma maneira que não era o que a natureza estava esperando. O que aconteceu com os ratinhos filhotes das ratinhas que receberam o tal do bisfenol A na gestação? Aconteceu o seguinte, nas ratinhas, quando elas entram na puberdade, elas têm um movimento de levantar a cauda, de mostrar a bundinha para os machos, se oferecendo sexualmente para acasalamento. Quando as ratinhas tinham tido a mãe comendo bisfenol, elas faziam esse levantamento da bundinha para os dois lados, tanto para as ratinhas como para os ratinhos. Os ratinhos, como que foi? Os ratinhos, quando entram na puberdade, começam a ficar agressivos com ratinhos e buscar acasalamento com as ratinhas. O que aconteceu com os ratinhos, filhos das mães que tomavam o bisfenol A? Menor agressividade para com os ratinhos e menor busca de acasalamento com as ratinhas. Quer dizer, uma indiferenciação sexual maior nos dois gêneros. Esse estudo não foi feito ainda em humanos, pessoal. Então eu não vou responder perguntas sobre ser humano porque não tem. A gente só pode falar de ratinho, tá bom? Mas fica a dica, né? Tem gente estudando que há a possibilidade desse negócio chamado disrupção endócrina, que é o nome dessa doença, vamos chamar assim, estar entre nós. Tchau, pessoal.